Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você sabe o que é Design Sprint e como aplicar esse processo no seu dia a dia de trabalho? Então fica comigo neste episódio de hoje que eu tenho certeza que você vai terminar este papo sabendo um pouco mais sobre este tema, pois eu convidei uma pessoa incrível que vai nos ajudar a entender sobre Design Sprint. Ele atua como facilitador de métodos ágeis, além de mentor, consultor, palestrante e é responsável pela comunidade Design Sprint Brasil. Salve, salve, Igor dos Anjos. Fala, Luan, tudo bem, cara? Luan, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui com você, cara. Oportunidade legal de estar falando aí sobre o Design Sprint. Então, já queria de antemão agradecer você pelo convite aí. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço pela parceria que a gente vem fazendo, né? Participei lá uma vez da comunidade também. Tô esperando os vídeos que você liberar aí para eu assistir todos os outros, porque eu não consegui acompanhar todas as vezes que você fez com a comunidade lá, os papos, super papos incríveis que eu quero assistir, porque são conteúdos riquíssimos aí que você construiu com a comunidade e tá fazendo aí. Então vale muito a pena, né? Pra quem ainda não participa, depois vai ter os links na descrição do episódio aqui. Você pode clicar aí e participar da comunidade, que é muito legal. Trocar informação lá com outras pessoas, adquirir conhecimento de forma gratuita, né? Então isso é muito legal, muito bacana. E antes da gente começar o papo aí, quero deixar alguns recados de sempre que vocês já sabem aqui do Papo de UX. Um deles é você deixar o seu like e ativar as notificações aí pela plataforma de podcast que você está ouvindo. É muito importante você ativar as notificações, porque aí todos os conteúdos que a gente libera por aqui, você fica sabendo em primeira mão. Então isso é muito legal. E se você quiser ajudar a gente também de forma monetária, tem a nossa chave de e-mail, que é o nosso pix@papodeux.com.br, e você pode contribuir de qualquer valor, que já vai ser de muita valia para colaborar com a gente por aqui. E a gente tem e-book também. Tem o nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que está no link da descrição deste episódio. E tem um e-book super legal aí também das minhas amigas Paola e Carol, que é os 300 termos de UX, que você pode clicar e ter um pouco mais de conhecimento dentro da área de universo de UX, produto digital, quais são os termos que a gente usa, né? O que é método ágil, o que é, né, Design Sprint. Design Sprint você vai aprender hoje aqui neste episódio, mas tem muitas outras nomenclaturas lá que você achar que é difícil, esse e-book pode te ajudar e o link está na descrição deste episódio. E Igor, eu queria que você contasse primeiro um pouquinho sobre a sua história, como que você começou aí a sua jornada profissional dentro desse universo, foi parar aí em métodos ágeis e depois como que você construiu e começou essa comunidade de Design Sprint aqui no Brasil, como é que foi isso daí? Então, meu background profissional, vou contar lá de trás, tá, Luan? Vou ser rápido aqui, mas vou voltar lá desde o início, como que eu migrei, né, pro design, né? Na verdade, eu já trabalho com design há bastante tempo, né? Eu venho, né, meu background profissional é o marketing digital, né? Então, eu já tive uma agência lá de marketing digital no Rio, né? Acho que o pessoal já vai saber que eu sou carioca aí pelo sotaque, né? Eu sou carioca e tive uma agência de marketing digital bem no início lá, né? Eu falo que a gente desbravou a internet lá, né? Ainda não tinha redes sociais, né? Como a gente tem hoje. E lá eu tinha, né? As capacitações, né? Certificações, não era nem a Adobe ainda, cara. Era lá da Micromedia ainda, né? O kit lá da Micromedia, Flash, Dreamweaver e Fireworks ainda. E fazia sites lá, basicamente, lá na minha cidade. E na época a gente ainda estava, né? Como falei, desbravando ali a internet. E eu criei um portal lá da minha cidade, né? Que eu vou começar também a revelar um pouco a minha idade, né, Luan? Acho que a galera mais nova nem lembra daquelas páginas amarelas, né? Dos guias de catálogo de negócios, né? Que tinha um livrão, né? Como se fosse uma bíblia, né? De negócios das cidades. E aí eu achei interessante aquilo. Eu falei, cara, eu vou transformar isso em um produto digital. Então, basicamente, peguei esse catálogo, né? Copiei ali todas as empresas e coloquei em um lugar só na internet. E estava ali, né, no começo, a ascensão ainda dos sites, né? Então, lá os buscadores, né? Era bem no início lá, Luan. E o grande diferencial foi esse, né? Que eu criei esse portal lá da minha cidade. Nessas páginas amarelas tinham ali os destaques, né? As empresas de destaques, acho que pagavam um pouquinho mais e aparecia basicamente um cartão de visita delas, né? Nesse livro. E aí a sacada lá da empresa, né? Foi primeiro, eu fui pioneiro na minha cidade, né? Então eu comecei lá esse negócio E aí, o que eu fiz? Eu peguei essas empresas de destaque e eu criei o site delas, gratuito. Dei para elas de presente. E a sacada de marketing ali foi que eu comecei a ligar para as outras empresas, né? Então, por exemplo, tinha lá a maior sapataria da cidade. Ela já tinha o site dela.
e todas as outras empresas estavam nesse portal, só que somente informação de contato. E eu liguei para cada uma delas, né, e falava assim, poxa, você não quer, né, fazer o site, você já está fazendo parte aqui do portal da cidade, mas é importante você ter o site. E a pessoa falava assim, eu não quero ter site, para que ter isso, né, era novidade. E aí eu falava assim, bom, é importante você ter porque a empresa tal já está lá, né, essa pataria tá, tua concorrente, né, tua principal concorrente já está lá. E a pessoa falava, opa, então eu tenho que estar também. E a gente começou a produzir muito site, né, e aí foi isso, né, a gente trabalhou muito ali, então comecei sozinho, Luan, e cheguei a ter 9 colaboradores lá na agência, e teve assim, um crescimento muito legal, né, então lá as principais empresas, né, eram meus clientes lá da cidade, né, o shopping lá também, né, do shopping center da cidade, o principal jornal lá da cidade, a prefeitura, a Câmara Municipal, então a gente começou a crescer bastante ali. E só que assim, eu vivia o negócio, né, tava assim, vivendo o meu sonho, né, de ter esse negócio, mas foi uma pena que lá nessa cidade, né, lá teve um grande advento, né, que foi a descoberta lá do pré-sal, né, do petróleo, e a cidade cresceu muito, mas ela cresceu de uma maneira desordenada e acabou que ficou muito perigoso lá, né? Assim, teve muito investimento na cidade, mas ficou muito perigoso e eu não estava mais feliz de morar lá. E aí, resumindo a história, eu me mudei, fui para a região serrana, né? Lá para Petrópolis, morar em Petrópolis. Terminei a faculdade e no final da faculdade fiz o meu TCC, aproveitando um pouco da experiência que eu adquiri no tempo de agência. E criei um método de 5 passos para qualquer pessoa conseguir colocar o seu negócio no digital. E esse meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, virou meu livro em 2019 e foi publicado, né, o livro Mobilizando. E aí eu comecei a fazer palestras e workshops voltados para esse método, né? Era basicamente um método ágil ali para você colocar o teu negócio no digital. E aí, em 2020, virando, né, 2019 para 2020, eu vim para São Paulo, né, que todo final de workshop o pessoal falava, cara, você tem que ir para São Paulo, que lá esse mercado é muito forte, né, de marketing digital, e o teu método é muito interessante. E eu vim, chegando aqui, né, cheguei em fevereiro de 2020, e aí junto, né, com essa chegada aqui veio logo a pandemia, Luan, assim, então um momento, né, adverso, né, não só para mim, mas para a humanidade, né, para todo mundo, né, e a gente foi pego de surpresa, né, eu e minha esposa, né? Então veio só eu e minha esposa, fechei a agência, né, já não tinha mais agência, não tinha mais nada, estava trabalhando somente com os workshops. E o primeiro erro que eu percebi é que eu falava do digital, mas eu tinha uma estrutura física. Então, todos os meus eventos, tudo era físico ali, né? E aí, a gente, né, teve que pivotar, teve que mudar um pouco essa jornada, né? Porque a gente não estava conseguindo levar adiante, né? Então, a gente não era conhecido aqui em São Paulo, a gente fazia muito evento lá no Rio, e a gente veio para cá para expandir o negócio, né? Como veio a pandemia, o nosso negócio era totalmente presencial e evento, né? Foi muito prejudicado, né? Com a pandemia. Eu precisei mudar a minha jornada. E aí eu vi lá um projeto, né, do Sebrae para poder atuar junto com o Sebrae, um projeto de inovação. Falei, cara, muito legal aqui, né? Vou tentar entrar, né? E aí consegui entrar lá no projeto. E aí eu tive que fazer uma certificação de Design Sprint, né? Logo para começar, né? Era um segmento de inovação. Então, lá em 2020, eu fiz a certificação. E aí foi muito legal. Aí a trajetória mudou, né? Eu pego o Design Sprint, né? O bem by the book mesmo. E achei interessante, porque eu sempre gostei muito, desde a época da agência, de ter frameworks, né, ali fáceis de aplicar. E assim, o Design Sprint eu me apaixonei logo de cara, né? E falei, cara, muito legal. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa experiência, né, minha em workshops e vou começar a aplicar Design Sprint aqui, né, agora, achei muito legal. E essa certificação me deu acesso à comunidade internacional, lá a comunidade do Jake Knapp mesmo, né, do autor do livro, né, é a comunidade dele. Então eu comecei a acessar isso, né, então entender como o Design Sprint ele rodava, né, ao redor do mundo, né, então lá no Vale do Silício, né, tem um grupo muito forte na Europa. E eu sempre tive nessa característica, né, de querer conversar com todo mundo, de ser muito descontraído. E eu me conectei, né, com várias pessoas ao redor do mundo. E foi muito legal porque, através dessa conexão, né, eu fui, é claro, entendendo como o Design Sprint rodava, né, ao redor do mundo e trazendo para dentro desse projeto, né, que eu comecei a trabalhar como consultor ali do Sebrae, entendendo a realidade do empreendedor brasileiro, como aplicar tudo isso que está acontecendo lá fora aqui no Brasil, né? Então, dar essa tropicalizada, né? Entender como é lá, nem tudo, né, que acontece lá fora a gente consegue aplicar aqui, como tudo que acontece aqui também, né, nem tudo a gente consegue aplicar lá fora, né? Então, eu entendi tudo isso e criei a minha maneira de aplicar o Design Sprint, né? Então, fui trazendo melhorias, né, para a realidade aqui do empreendedor brasileiro. E eu comecei, né, a contribuir com a comunidade internacional.
E aí, com isso, né, no ano passado, eu tive a oportunidade de trazer a comunidade aqui para o Brasil, né? Então, hoje eu sou líder aqui, né, lidero aí a comunidade aqui do Brasil, e já apliquei bastante design sprint, né, bastante workshops aqui, né, no Brasil. Então, basicamente, Lu, a minha jornada é essa, né? Então, hoje, meu propósito, né, é mesmo disseminar esse método que eu acho fantástico, né? Então, tem vários cases aí. Tô aqui hoje, né, falando com você por conta disso. Né? Então, lá na comunidade, né, nós fizemos 18 edições, né, do Meetup. A gente tem lá os Meetups, né, que a gente chama de Design Sprint Connect, e trouxe, cara, galera fortíssima aí, né, não só do Brasil, mas ao redor do mundo, né? A gente já começa lá o primeiro episódio com o Steph Cruchon, que é um dos maiores nomes lá da Europa, né? É o maior evangelista lá da Suíça, né? Um cara super gente boa. Trouxemos a Jack Coburn, né, que ela ajudou, inclusive, a escrever o livro, né? Ela tá desde o início. Trouxemos Douglas Ferguson também, tá lá desde o início, a Brittany Bowering, muita gente, cara, legal. Só vendo, né? Só participando lá da comunidade para poder ver o que a gente já fez lá. Então, hoje, basicamente é isso, Luan. Minha trajetória foi essa, né? Como eu entrei no Design Sprint, e hoje, né, o meu propósito é disseminar o método aqui no Brasil. Pô, muito legal, Igor, aí a sua trajetória aí, quando você falou aí sobre a trindade da macromídia, né? Que a Adobe viu depois e abocanhou, né? E comprou aí. Então, cara, você é das antigas também, assim. Pô, muito legal, né? Ver toda essa evolução e crescimento que a internet foi se tornando. Eu acho isso muito bacana, muito legal, sabe? Eu acho que quem começa hoje em dia, eu acho que vale muito a pena ler o histórico e entender de como era lá atrás. É bacana, vale a pena, sabe? Pra quem tá nos ouvindo aí, tá começando agora. No digital, vale entender como que as coisas foram mudando, se moldando. Nossa, dá uma nostalgia, assim, quando a gente comenta sobre isso. E pra você ver, Luan, assim, né, voltando um pouquinho antes, porque eu montei a agência, né, eu fiz um curso de HTML, olha que louco, cara, e aí eu fui trabalhar em um provedor de internet, cara, e foi muito legal porque o meu intuito era já começar como designer, né? Lá na época ainda era web designer, né? Tinha web designer, webmaster, né? E aí eu fiz lá um processo seletivo, mas por conta da minha facilidade com comunicação, né? Desde novo eu sempre tive muita facilidade com comunicação, eu fui trabalhar no suporte técnico. E eu ficava incomodado com isso, né? Eu falava, cara, mas eu sou designer, tô trabalhando no suporte, né? Não desmerecendo nenhuma profissão, mas era o que eu queria fazer, né? E eu fui para um outro caminho, né? E aí teve um dia que o web designer, que era o nosso web designer lá do provedor, ele faltou, ele não conseguiu ir. E a gente precisava atualizar um site lá. E aí a gente falava, né? Tinha um termo, né, que a gente falava, cara, era na unha, né? Era digitando código ali, então, né, a gente fazia todo o design basicamente com código ali. Então, o cara faltou e foi minha oportunidade, né? Eu falei, opa, eu consigo resolver isso aí, né? Levantei a mão, fui lá, resolvi, aí foi onde eu fui promovido ao web designer, né? Então, para você ver, antes ainda desse kit da Micromedia lá, que depois virou Adobe, né? Ainda tem lá os cursos de HTML, né? Não tinha ainda, por exemplo, UX lá na época, né? Ainda era conhecido como Web Standard, né? Acessibilidade, então é bem das antigas lá, cara. Mas não vou ficar falando muito não, senão eu vou revelar minha idade aqui, Luan. Pô, mas muito legal. Você comentou aí sobre a questão da profissão, né? Quando eu fui contratado como designer gráfico, né? Eu falo que foi meu primeiro trampo lá em 2005. Cara, eu era o designer ali da agência, junto com o meu patrão. Era só meu patrão e eu, né? Um salve aí pro Reginaldo. E ele tem a empresa dele até hoje aqui na cidade, a Fragmento. E cara, eu fazia tudo. Eu limpava a mesa, eu lavava a banheira do escritório, eu fazia cobrança, eu ia fazer pagamento na lotérica para mandar fazer cartões de visita para cliente. Eu era vendedor, porque final de ano a gente vendia calendário de imã de geladeira, eu que ia vender. Eu que depois montava os calendários de imã de geladeira, colocava dentro do saquinho, embalava, ia fazer entrega, ia fazer a cobrança. Então assim, era meio que o faz tudo ali, né? Só que isso foi muito legal, cara. Isso vai te dando skills, te dando habilidades que você às vezes não adquire se você foca só em uma coisa, principalmente em começo de profissão. Então, ter essa visão mais macro, eu acho que me ajudou e me ajuda demais a chegar onde eu estou hoje. Igor, se fosse para você explicar para alguém que não sabe nada sobre design, nunca ouviu falar, inclusive, sobre design sprint, como que você explica isso para uma pessoa? O que é design sprint? Cara, muito legal, né? Eu consigo explicar o que é o design sprint em uma frase só, Luan, para a gente deixar bem claro, bem fácil aqui para qualquer pessoa entender. Ele é um método ágil de validação de ideias em espaço de tempo. Então, qual é a grande vantagem aí, né, do design sprint, né? É a gente conseguir entender se a nossa ideia ela vai fazer sentido no mercado ou não. Porque muitas das vezes, né, essas ideias, principalmente aí para startups, né,
muitas dessas ideias, elas são muito legais pra gente, né? Coisas às vezes que a gente gosta de fazer, é uma dor nossa, né? E a gente quer colocar isso no mercado, sem nenhum tipo de pesquisa, né? E então, qual é o risco aqui, né? É a gente achar que a ideia é muito boa e a gente começar a colocar dinheiro e dedicar tempo nessa ideia, para colocar ela no mercado. Só que a gente passa aí, de repente, um longo período, né, insistindo em uma ideia, que muitas das vezes, né, e isso é um dado aqui, né, que a gente vai trazer, que 95% das ideias elas não têm validação de negócio, elas não são validadas para entrar no mercado. Ou elas não entram por falta de validação. Isso é uma estatística aí da AB Startups, né, da Associação Brasileira de Startups. Então, apenas 5% das ideias elas entram no mercado. Então, olha o risco aí, né, Luan, da gente ficar dedicando tempo, né? Existe até aí toda essa estatística que eu posso trazer aqui para você. A gente colocar tempo, né? Empregar tempo, que é o nosso bem mais precioso, né? E colocar também dinheiro, investir ali nesse negócio, achando que vai dar certo. E muitas das vezes está na cara que não vai dar certo e a gente continua investindo, né? Insistindo ali nessa ideia, porque para a gente é uma ideia que faz total sentido, né? E é um sonho nosso que a gente quer colocar para rodar, mas não tem aceitação de mercado. Então, o que o Design Sprint faz? Ele ajuda a gente em apenas 5 dias a entender se essa ideia vai ter aceitação no mercado ou não. Então, ele é o método hoje mais efetivo aí, né, ao redor do mundo, de validação de ideias em um curto espaço de tempo. Cara, eu acho que essa frase final que você falou aí resume bem, né? Um validador de ideias em um curto espaço de tempo. Eu acho que isso sintetiza bastante o que o Design Sprint traz, né? De benefício também. E existem outros benefícios que você enxerga que na aplicação do Design Sprint ele pode trazer para um projeto, num produto, inclusive? Tem vários, Luan, tem vários aqui que eu posso citar. Vou falar basicamente os principais, os que eu for lembrando aqui, né? Mas ele é muito legal para a gente poder, por exemplo, enquadrar problemas, a gente entender o real problema que a gente precisa resolver. É muito legal também para a gente poder trazer coesão ali para a equipe, né? Engajamento da equipe, né? Isso é muito legal. Evitar desperdício de tempo, né? Como eu falei, né? O tempo é o nosso bem mais precioso. Então, às vezes, a gente demora a chegar até a solução, né, ou entender qual é o problema. Então, a gente ganha tempo. Eu acho que também o desperdício de recursos, né? A gente consegue ali, através do Design Sprint, evitar desperdícios ali de recursos, né? Então, tem vários, Luan. Assim, eu acho que o mais legal é engajamento da equipe, né? A gente poder também entender o foco principal do negócio, né? O foco ali do problema que a gente está resolvendo, e a economia de tempo e economia de recursos, né? Acho que seriam, se fosse falar assim, os 4 principais, né, que vieram agora aqui de pronto aqui na minha cabeça, basicamente isso. E a gente sabe que, tipo, não existe uma metodologia, um processo que seja uma bala de prata, né? Que tipo, cara, eu vou aplicar isso inclusive em tudo e vai resolver todos os meus problemas. E aí, pensando nisso, como que você vê qual é o tipo de problema ou desafio onde você fala, cara, aqui o Design Sprint se encaixa melhor para resolver? E por que eu tô falando isso? Porque é muito comum, cara, quando a gente aprende uma metodologia, um processo, e a gente tem uma dor, seja ela qual for, dentro de um trabalho, alguma coisa do tipo, a gente corre e já quer pegar aquela metodologia que a gente acabou de aprender e aplicar ela porque a gente acredita que aquilo vai resolver o problema. E muitas das vezes não resolve e a gente acha que a culpa é da metodologia e não da forma como a gente aplicou no momento errado. E eu falo isso porque eu já fiz isso ao longo da minha carreira, de você vai aprendendo coisas, nossa, isso aqui agora vai resolver aquele meu problema. E você vai lá, tenta aplicar e não resolve. E às vezes não consegue nem aplicar porque não era o momento exato da aplicação daquela metodologia. E aí, como que você vê isso, cara, com o Design Sprint? Né? Qual que é o melhor desafio ou problema que você olha e fala, cara, aqui encaixa melhor o Design Sprint para resolver o problema? Não, muito legal, Luan. E é isso, né? Aconteceu comigo, né? E pela minha maneira também de explicar, né? De levar o método, acontece com muita gente, né? As pessoas acham que o Design Sprint, né? Ele é uma bala de prata, né? Então, apesar da gente falar, né? O Design Sprint, ele funciona basicamente para tudo, tá? Dá para você utilizar o Design Sprint. Então, a gente tem da própria comunidade, eu vou estar agora, né, a gente está lançando o site, né, lá da comunidade, a gente vai colocar lá uma parte de histórias com Design Sprint, né, então tem histórias lá que a pessoa usou o Design Sprint para resolver problemas da vida dela, né, embora tenha até uma brincadeira lá do próprio Jake Knapp, né, que ele fala que se não for problemas matrimoniais, né, problemas de casamento, o Design Sprint ele resolve tudo, né. Então, e tem uma outra questão também, né, em relação a não ser uma bala de prata, né, porque a grande vantagem, né, como eu te falei aqui, é a gente conseguir validar, né, as ideias, hipóteses, né, em 5 dias.
mas nem sempre a gente tem facilidade de conseguir colocar toda a equipe, né, ali dentro de uma sala. A gente fala de líderes ali, a gente pega ali, né, os C-levels ali, né, das startups ou das corporações, e colocar essa galera toda, né, numa sala por 5 dias. Então, assim, a gente tem que pensar muito bem quando usar, né, e por que usar o Design Sprint. E aí foi muito legal a tua pergunta, e eu recebo muito isso, né? Conforme a minha maneira, como eu falei, né? Conforme a minha maneira de explicar o Design Sprint, né? E essa empolgação que eu tenho com ele, o pessoal fala, cara, você tem brilho no olho, né? Quando você fala, teu olho brilha quando fala do Design Sprint. Eu quero aplicar isso. Então a pessoa chega para mim e fala, Igor, pô, cara, eu quero montar aqui uma lanchonete aqui no meu bairro, bora fazer um Design Sprint lá. Cara, não tem necessidade, né? Aí a gente utiliza outros métodos, né? A gente faz ali uma pesquisa de mercado, né? Uma análise SWOT, ela vai ser muito mais efetiva. Então, o Design Sprint, ele funciona para produtos físicos, mas ele se faz muito efetivo, Luan, em produtos digitais, né? Então, quando a gente fala lá da parte, né, a gente provavelmente vai falar um pouquinho aqui sobre as etapas, né? A quarta etapa, né, das 5 do Design Sprint é a prototipagem. Então, quando a gente utiliza métodos de prototipagem ali, principalmente para produtos digitais, ele se faz muito mais efetivo, tá? Então, é claro, né, como eu falei, a gente consegue aplicar também ele para produtos físicos, né? Tem um grande exemplo, inclusive, né, que é da Kodak, né, quando ela foi lançar a câmera digital com aquela pegada, tem tipo um joystickzinho, né, atrás. A Kodak, ela passou por um processo de design, né, de validação, e ela fez aquele joystickzinho, Luan, o pessoal lá da equipe talhando ali um bloco de isopor, né? Então eles pegaram lá, né, e foram talhando ali e fizeram aquela pegada para poder testar, né? Então o que é legal, né, do Design Sprint? A gente conseguir ter um protótipo e testar ele dentro de 5 dias, né? Então, hoje a gente tem ferramentas que facilitam nessa jornada do produto digital, né? Você melhor do que eu sabe disso, né? Então, tem ferramentas ali como o Figma, por exemplo, onde a gente consegue desenvolver uma plataforma web, né? Um website, e principalmente aplicativos hoje, de uma maneira muito rápida e com uma realidade muito grande, né? Então a gente consegue ali não ter a equipe de programação nesse primeiro momento, né? Porque o que fica caro para um produto digital, né? A gente alocar a equipe, tempo que leva, né? Para a gente poder desenvolver esse produto, né? Na parte ali de programação. Então essas ferramentas, elas ajudam a gente a ter uma visão geral, né, com protótipos de altíssima fidelidade, né? Ele inclusive tem que ser confundido com o produto final, né, para a gente poder fazer essa validação. E essas ferramentas, elas nos trazem recursos para a gente poder testar, né, esses produtos, né, esses protótipos ali. Então, ele funciona muito bem para produto digital, né? Lembrando, né, deixando aqui, né, esse lembrete que ele funciona também para produto físico, né, mas ele é muito efetivo em produtos digitais, Luan. Bom, muito legal essa sua explicação, Igor. E aí eu já queria puxar aí para essa questão que você falou, no quarto dia, quinto dia, como é que funciona essas etapas, né? Dá uma aula pra galera que tá nos ouvindo aqui agora e fala, tô fazendo um produto digital aqui, vou aplicar essa questão do Design Sprint aí. Como que eu começo aqui? Como é que eu organizo as ideias e como é que eu faço de maneira prática aqui? É praticamente um resumo do livro, né? Claro que é importante a pessoa ler o livro para ver alguns detalhes, mas dá uma aula aí resumindo o livro de como a pessoa aplica, quais são essas etapas desses 5 dias aí de como a pessoa tem que fazer. Muito bom, Luan. Então, o primeiro passo, né, para tudo que a gente vai fazer na vida, né? A gente vai abrir um novo negócio, a gente vai casar, vai fazer uma viagem, a gente precisa, antes de começar, fazer um planejamento, né, para tudo na nossa vida, né, para a gente evitar ali os erros, desperdício de tempo, desperdício de recursos e entender se o que a gente está fazendo faz sentido. Então, antes da gente começar os 5 dias do Design Sprint, é muito importante que a gente faça uma reunião, né, antes de começar, que a gente chama de Sprint Brief. É basicamente um briefing, né, para facilitadores profissionais, né. A gente faz uma reunião com a empresa para poder entender qual é o problema, montar a equipe ideal, montar o calendário do Design Sprint, entender os recursos que a gente vai precisar, se a gente vai fazer o Design Sprint presencial, né? Então a gente precisa ter ali os materiais, né? Materiais de escritório, né? Como post-its, canetas, né? Flip chart. Então a gente separa ali material, se for no presencial, ou se for no remoto, né? Se for no online também, né? Fazer toda essa organização. Então o primeiro passo para o Design Sprint,
para ele, ó, fica a dica aí, hein, pessoal, dica gratuita aqui para vocês. Então, antes de começar, super importante, faz essa reunião ali, né, esse briefing ali inicial, para a gente poder organizar e na hora da execução sair tudo bem. Então, primeiro passo, fazer esse planejamento. Tudo planejado, vamos lá, vamos para os 5 dias, né, Luan? Então, ele é muito estruturado, Luan, e cada etapa, ela complementa a outra. Então, é muito importante que, para iniciar, né, para a gente evitar ali alguns problemas, né, na facilitação do design sprint, é que a gente comece com esse guia aqui, né, um guia by the book mesmo. Aqui a gente tem todo o passo a passo no livro, então é muito legal, recomendo, né, que você compre. Outra coisa também para você poder aprender todo esse passo a passo é participar lá na comunidade, né, Luan? Também tem que estar lá com a gente, que a gente traz muita dica lá. No final, né, se o Luan me permitir, eu vou deixar ali os contatos ali, como que você faz para entrar lá na comunidade. E agora, principalmente com o site, né? A gente vai colocar o site lá, então vai ter muita dica, muita ferramenta legal. Então você vai, através desse ecossistema, né? Com certeza se tornar um facilitador profissional. Então, o primeiro passo ali dos 5 dias, Luan, é entender quem é o nosso público-alvo, o que a nossa solução ela resolve para esse público-alvo, qual é a dor dele, né? Então, qual a dor a nossa solução ela resolve. E como são os pontos de contato, né, desses usuários com o nosso produto. Primeiro passo é fazer isso. Então, o primeiro dia do Design Sprint é chamado de etapa de mapear. Então, a gente vai mapear toda essa ideia. E a gente vai construir realmente essa jornada do usuário. Quem é esse usuário ideal? Então, a gente fala muito ali em atores, né? Vou trazer bem aqui dentro da metodologia, né? A gente pode fazer ali adaptações, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre adaptações aí, mas o próprio Jake Knapp, ele fala que são atores. Então, quem é o ator principal dessa história que a gente está construindo, essa narrativa, né, que a gente está construindo? O ator principal. Então, vamos trazer aqui, Luan, um exemplo. Vou trazer um exemplo aqui para a gente entender, né? O iFood, por exemplo. Quem é o principal cliente, quem é o principal ator do iFood? É o cliente final. É aquela pessoa que está em casa, pega o aplicativo, faz o pedido, que é ela que vai colocar o dinheiro para fazer o negócio rodar. Mas você entende também, Luan, que existem atores secundários nessa história. A gente precisa ali do restaurante, a gente precisa dos fornecedores, a gente precisa dos entregadores. Então a gente vai entender toda essa jornada, mapear todos esses usuários, né? Então, quem são esses atores? A gente coloca em um lado, no lado esquerdo, vamos pensar num quadro, né? A gente está construindo ali um canvas, né? Para a gente entender tudo isso. Então, do lado esquerdo, a gente coloca ali os atores. Do lado direito, a gente vai colocar agora, legal, a gente entendeu quem é o nosso público-alvo, quais são as dores deles. Agora, vamos entender como que a gente resolve isso, como que a nossa solução, a nossa ideia, ela vai de encontro com as dores desses atores, né? Então, a gente vai mapear a solução. Vai pensar em tudo ali relacionado à solução, como a gente enxerga, como é, o que a gente precisa, né? Tanto é que nessa primeira etapa ali do Design Sprint, nesse primeiro dia, na parte da tarde, quando a gente volta do almoço, a primeira atividade que a gente faz chama-se conversas com especialistas. Então, se dentro do corpo técnico ali, né, da equipe, a gente não entende muito bem ali, por exemplo, da parte financeira, a gente traz um especialista externo e conversa com ele, para a gente poder definir muito bem tudo que a gente precisa para rodar essa ideia, né? Então, depois que a gente faz isso, Luan, a gente entende o usuário, entende como que a gente vai fazer para resolver esse problema dele, fica mais fácil da gente desenhar um meio, né? A gente entender quais são os pontos de contato de cada um desses clientes, né, nesses atores, né, com a nossa solução. Então, basicamente, no primeiro dia, a gente constrói esse mapa, constrói essa jornada, né, etapa de mapear. Aí vai todo mundo para sua casa, volta no dia seguinte, cheio de ideia. Esse dia, assim, a cabeça explode, Luan, de tanta ideia que a gente tem ali, né? A gente pega insights ali um do outro, entende como que cada membro da equipe, né, entende. Então, é legal a gente ter, Luan, uma equipe multidisciplinar, né? Cada um com a sua especialidade e a maneira de enxergar o negócio, né? Então, é bom ter ali, né, pessoas técnicas ali de cada um dos segmentos que vão estar envolvidos com esse projeto. Então, é muito legal ter uma equipe multidisciplinar. Ter a visão geral de todo mundo, né? Então, a gente volta para o segundo dia cheio de ideias, né? E aí, o Design Sprint, ele tem uma sacada, Luan, que é dar voz a todos, né? Então, assim, você, Luan, você é líder da tua equipe, cara. Você é um comunicador nato. Então, por exemplo, se o Luan chega para construir uma solução, desenhando essa solução, explicando para a equipe, é muito provável que a tua equipe vai comprar a tua ideia.
Mas você, como líder, Luan, nem sempre a tua ideia é melhor, correto? Nem sempre. Né? Às vezes a gente mapeia um processo, a gente entende um produto, mas quando a gente vai ali entender a visão de outras pessoas, a pessoa fala assim, né, de repente, vamos colocar aqui, a gente mapeia um processo comercial. Mas quando a gente chega lá na ponta, lá no vendedor, né, esse vendedor fala assim, ô Luan, poxa, esse passo a passo teu tá muito legal, mas aqui na hora de oferecer o produto para o cliente não é bem assim que funciona, cara. A gente tem que usar essa ferramenta ou ir por esse caminho e a gente é mais efetivo com isso. Então, nem sempre a ideia do líder, a ideia do dono ali, da ideia mesmo geral, né, nem sempre é a melhor. Então, para a gente não impactar, não contaminar nessa construção de ideias, que é o intuito do segundo dia, né, que chama-se esboçar, né, a gente vai esboçar soluções, o Design Sprint ele tem, né, um método dentro dele ali, um caminho que é dar voz a todos. Então, a gente constrói, Luan, todas essas soluções em silêncio. Ninguém vê o que o outro está fazendo. Então é muito legal, a gente vai construindo tudo isso, né, ao longo, né, da parte da manhã, né, desse primeiro dia ali, para poder entender a ideia por trás de cada pessoa, né, de cada membro da equipe. Então cada um faz ali, né, os esboços, então a gente tem ali ferramentas ali para poder aguçar, né, ali a criatividade, né, e não precisa nem ser um desenhista nato não, tá, Luan? Basicamente ali quando a gente fala de produto digital, né, a gente vai fazer basicamente ali essa etapa do wireframe ali, né? Desenhar, né? O wireframe é ali como se fosse o esqueleto dessa ideia, né? Então vai desenhar ali, né? Retângulos, setinhas, né? Bonequinhos de palito, escrever, né? Então a gente vai desenhar basicamente como a gente entende o produto, né? É claro que tudo isso de uma maneira estruturada. Então esse segundo dia chama-se etapa de esboçar, onde a gente vai trazer essas ideias ali, né? Baseado ali na cabeça de todo mundo. Vai todo mundo embora para casa, volta no terceiro dia, e onde a gente vai escolher qual dessas soluções tem mais chance de sucesso de mercado baseado no conhecimento da equipe. Tudo também sem saber o que o outro fez, né? Então, lembra, né, que lá no segundo dia a gente fez ali os esboços, coloca todos esses rascunhos ali virados para baixo, ninguém viu ainda o que o outro fez, a gente só sabe o que a gente fez, não sabe o que o outro fez. No terceiro dia, a gente pega todos esses esboços e cola eles na parede, Luan. E a primeira atividade chama-se Museu de Arte. A gente dá um tempo para o pessoal dar uma olhada nesses esboços ali, e cada um vai começar a colar aqueles adesivos de bolinha nas áreas onde mais chamou a atenção. Então, a gente começa a construir um mapa de calor dentro de cada um desses esboços. E depois a gente pega o que tem de melhor em todos eles e cria, basicamente, um esboço final da nossa ideia. Então, a gente pega cada ideia, cada parte mais interessante de cada uma delas e constrói algo muito legal baseado no conhecimento de toda a equipe. Então, olha como que o Design Sprint ele dá voz a todos, né? A gente vai usar o que tem de melhor da equipe sem um não contaminar a ideia do outro, Luan. Isso é muito legal. Depois que a gente define isso, Luan, e essa terceira etapa, ela chama-se decidir, né? Então, a gente vai decidir o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Então, pegando todas essas ideias, vamos decidir o que vai para o mercado, o que a gente vai testar, né? Na verdade. Então, depois que está bem definido, Luan, a gente vai criar um storyboard, basicamente, final, nessas telas finais do que a gente quer que aconteça nesse teste que a gente vai fazer no último dia, né? Então, gente, na parte da manhã, define qual a ideia tem mais chance de sucesso. Na parte da tarde, a gente cria um storyboard, né? E o storyboard ele é super usado, né? Para nós, né, que somos designers, mas para trazer uma ideia aqui para quem não conhece o que é o storyboard, né? Por exemplo, o mercado de cinema usa muito, né? O mercado de Hollywood, por exemplo, ele usa muito storyboard, né? Imagina que você paga, né, Luan, um artista lá de Hollywood, aquele cachê altíssimo, e esse cara chega no set de gravação e não sabe nem o que ele tem que fazer. Fica ruim, né? Você vai colocar dinheiro, né? Um cachê altíssimo, o cara não vai conseguir atuar ali. Então, o que a gente faz? A gente desenha as cenas, né? Basicamente, para o cara entender o que ele tem que fazer. E é basicamente isso que a gente faz na parte da tarde. Depois que esse storyboard está montado, Luan, a gente volta para o quarto dia, onde a gente vai prototipar. A gente vai criar ali, né? Basicamente, uma casca ali, né? Ou seja, algo superficial, né? Assim, não sei se superficial seria a melhor palavra, mas a gente vai criar um esboço final da nossa ideia onde ela possa ser testada. E ela tem que estar o mais próxima da realidade possível. Então, voltando também para o mercado de cinema, né? Quando a gente vê lá, por exemplo, deixa eu ver aqui um filme legal, o filme do Avatar, por exemplo, né? Aquele Avatar lá de 2001, né? Que foi um sucesso. Nada daquilo existia. Era tudo cenográfico. Por trás daquelas cenas ali, né? Muitas delas eram feitas em chroma key,
ou era feito um cenário, né? Por trás daquilo ali, né, Lô? Aquela realidade que parecia ali do filme, eram apenas ali madeira, era andaime, né? Era tudo por trás. Então, não existia aquilo ali, né? Então, a gente tem que fazer basicamente isso. A gente tem que fazer o nosso usuário final enxergar o que a gente quer que ele enxergue. Então, a gente utiliza aí a ferramenta de prototipagem. E essas ferramentas digitais, né, como Figma, né, e outras ferramentas fantásticas aí que existem, elas ajudam a gente a fazer isso, né, a fazer esse desenho final da nossa ideia. Por que a gente faz isso, Luan? A gente precisa ter algo onde a gente consegue tirar, né, do papel, primeiro a gente tirou da nossa cabeça, colocou no papel, e agora a gente tem uma simulação da realidade. Por que a gente faz isso? A gente, depois que está pronto, a gente testa tudo isso e a gente monta um script de teste. Agora, o que a gente quer saber do nosso usuário final? Você lembra que lá no primeiro dia a gente mapeou muito bem quem é esse usuário, né? A gente fez lá, né, o ator principal, o ator secundário, a gente sabe exatamente quem a gente quer alcançar. E agora, nesse último dia que a gente já tem, nesse penúltimo dia que a gente tem o protótipo, a gente vai fazer ali um script de perguntas para esse usuário, para a gente entender se o nosso negócio vai fazer sentido no mercado ou não, através do nosso usuário principal. E aí a gente vem para o último dia, Luan, com esse protótipo pronto, com esse script pronto. A gente vem para o último dia, e você falou que você tem o e-book das heurísticas de Nielsen, certo? A gente utiliza aqui também uma técnica que é do Jacob Nielsen, né, que chama-se gráfico de Nielsen. Jacob Nielsen, ele foi um dos maiores testadores, né, de usabilidade da história. Ele é um dos maiores testadores de usabilidade da história. Então, ele fez os maiores testes de usabilidade das maiores empresas ao longo de todos os tempos aí. Ele também tinha essa dúvida, né, que eu vou trazer aqui agora, né? Muitas pessoas perguntam para mim, Luan, mas quantas pessoas a gente precisa para testar agora esse protótipo? Quantas pessoas é o ideal? Jacob Nielsen teve essa dúvida também. Então, ele pegou todos os melhores testes dele para trás, desde que ele teve essa dúvida, né? Ele pegou ali 80 dos melhores testes que ele fez, com 5, 10, 50, 100 mil pessoas, e ele descobriu, Luan, através de um gráfico, através de cálculos matemáticos, que a partir do quinto elemento, da quinta pessoa, o esforço que a gente faz ele é muito grande e o resultado é basicamente o mesmo. Então, a gente precisa de 5 pessoas para poder testar esse protótipo nosso. Então, a gente vem aí, depois que a gente, lá do primeiro dia, a gente descobre quem é o nosso público-alvo ideal. A gente vem convidando 5 pessoas para testarem esse protótipo no último dia, e ali é que a mágica acontece. Ali a gente consegue entender, através do nosso público, se o nosso produto, né, ou serviço vai fazer sentido no mercado ou não. É basicamente isso, Luan, aí os 5 dias, não sei se eu estendi um pouco aí mais do que eu podia aqui por conta do tempo, mas é basicamente isso. E aqui, ó, quer ver, para te mostrar aqui, ó, no livro, ó, no 5º dia aqui, peraí, na verdade, ó, no 6º dia aqui, a gente tem, Luan, ó, esse aqui é o gráfico de Nielsen, ó. Deixa eu ver se vai dar para ver aí, olha lá. Tá lá no livro, tá vendo? Então, a partir do 5º elemento, né? O esforço é muito grande, o resultado basicamente o mesmo. Então, a gente traz 5 pessoas para testar o nosso produto ali com eles. Muito bom, Igor. E eu acho que você não se estendeu, não, porque você foi bem didático, assim. Eu acho que para quem tá nos ouvindo aqui, gostou pra caramba, porque praticamente você resumiu aí bastante coisas do livro. É claro, como eu falei novamente, vale a pena ler o livro, porque tem muitos outros detalhes, né? Não dá para colocar tudo isso dentro de um episódio de 1 hora aqui, né? É bem extenso. E aí, só complementando um ponto que você trouxe aí do Nielsen, que é muito legal realmente esse gráfico aí que ele aplica, esse teste que ele conseguiu realizar e descobrir, né, que a partir da 5ª pessoa ali que a gente tá testando, as coisas vão se repetindo e aí é muito esforço para chegar praticamente nos mesmos resultados. Só um complemento disso que ele traz, que aí é relacionado com persona, né? Então, tipo assim, poxa, você lá no começo você mapeou que tem 3 atores, então você dentro desse tipo de ator também, vamos pegar ali o ator da empresa, né, que é o perfil ali, uma persona, aí dentro dela você tem também diversas personas, porque você tem o ator de empresa, mas você tem tipos de empresas que têm comportamentos diferentes, dores e necessidades diferentes, e aí você pega 5 pessoas daquela persona e aplica, e aí como são personas diferentes e tem dores diferentes, é importante também pegar mais 5 pessoas. Eu quis trazer esse complemento aqui, porque às vezes quando
tem produtos que tem muitas personas, as pessoas falam, vou pegar 5 mais um de cada persona. Pô, aí não vai funcionar esse gráfico do Nielsen. Tem que se atentar a esse detalhe aí que é importante, que só trazer esse complemento aí pra galera que às vezes não conhece, né, esse artigo. Inclusive tem o artigo do próprio Nielsen lá na N Group, no site. Você pode acessar lá e ler também, que tá gratuito, né? Às vezes você ainda não comprou o livro, você pode colocar aí. Eu vou deixar na descrição do episódio aqui também pra quem quiser ir lá e ler um pouquinho mais, que é super legal, super bacana e vale muito aplicar isso, né? Porque realmente é uma dúvida que a galera tem. Pô, eu testo com quantas pessoas, tal, qual que é o número? E isso aí facilita demais relacionado ao teste de usabilidade. Até porque, né, Luan, quando a gente fala de 5 pessoas, é tranquilo pra gente fazer em um dia, né? Então, assim, primeiro passo é a facilidade e tá dentro, né, desse framework, né, que a gente precisa em um dia só testar e ser muito efetivo, né? Porque quando a gente chega no último dia, Luan, do Design Sprint, só acontecem 3 caminhos, não acontece mais do que isso. Ou o produto, né, ou o serviço, ele é validado, né, com essas 5 pessoas, ele teve uma validação, ele não foi validado, ou ele talvez, né, possa fazer sentido, né? Basicamente esses 3 caminhos. Se ele foi validado, maravilha, a gente vai para uma segunda etapa, quando a gente fala de startups, tá, Luan? A gente vai ali para agora criar um MVP, colocar ele no mercado, né? Começar a fazer toda essa rodada ali, né, de tração ali de mercado. Desenvolve realmente ali o aplicativo, né? Ou a gente vai fazer ali mesmo, né? Melhorar esse protótipo, né? Então, é legal a gente entender que o Design Sprint é para validar hipóteses, né? Então, a gente validar mercado, tudo isso é um outro processo, né? Então, a gente tem que entender que ele é bem o início da jornada, né? Então, ele serve para você não perder tempo, né? E nem colocar dinheiro em algo que você não sabe se vai dar certo. Validou, aí sim, a gente melhora o protótipo, monta o MVP e coloca para rodar. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho, não validou. Não validou, ok. A gente vai lá, conversa com a pessoa, a gente costuma até dentro aqui da minha jornada como consultor, trazer um especialista, né, ali um psicólogo para conversar até com a pessoa, fala, cara, esse é meu sonho, né? O cara fica maluco, né? Fala, pô, esse design sprint não funciona nada, a minha ideia vai dar certo. A gente tem que fazer o cara entender isso. Não deu certo, cara. Vamos pensar de uma outra maneira, melhorar essa tua ideia, né? Existem também, né? A gente chama ali de jornada do backlog, né? Fica ali de backlog, cara. Não deu certo, mas pode ser que não seja o momento, né? Então a gente tem que desenvolver, né, essa mentalidade do backlog também, isso é importante. E talvez dê certo, né? E talvez dê certo, a gente vai entrar no processo cíclico ali que a gente chama de sprint de refinamento, né? A gente vai refinar essa ideia. Então, para a gente ser super assertivo no final ali, Luan, e foi muito importante a tua colocação, é escolher realmente assim, o que a gente quer testar, né? E também quem é esse usuário, para a gente pegar cinco pessoas somente e ser muito assertivo lá no final, né? Então, para a gente poder aplicar nessa técnica de Nielsen, a gente precisa saber exatamente quem é esse usuário para convidar 5 pessoas mais específicas possível dentro desse persona que a gente construiu e exatamente o que a gente quer testar nesse momento, tá? Então é muito comum, né, Luan, quando a gente joga lá no Google, por exemplo, startups, lá no Google, a gente clica lá na abazinha de imagem, né? Aparece lá aquelas paredes cheias de post-its, né, nas startups. Provavelmente a pessoa está fazendo ali algum processo de método ágil, provavelmente design sprint ou design thinking, né? Ali, né, ela tá validando alguma ideia ou alguma parte da ideia, né? Porque a gente também pode fragmentar essa ideia e utilizar o design sprint para validar várias hipóteses dentro da mesma ideia ou do mesmo produto, tá? Não precisa necessariamente validar tudo e ser uma bala de prata, como a gente estava falando. A gente pode pegar ali, por exemplo, um site e validar uma seção, por exemplo. Vamos validar hoje aqui a seção serviços, para a gente ver por que a gente não está tendo conversão, por exemplo, né? A gente fala somente uma hipótese aqui, mas vamos validar aqui essa etapa específica? Sim, legal, validamos com o Design Sprint, agora vamos validar a seção produtos, para a gente ver o que está acontecendo aqui. Então, a gente pode dividir, né, e utilizar o Design Sprint várias vezes para a mesma ideia, né, ou para o mesmo produto ali, Luan. Pô, muito legal, Igor, essa sua explicação e esse detalhe que você colocou agora, né? Sobre, cara, são pequenas coisas. O design sprint não vai ser para uma semana para eu construir um site inteiro, né? Tipo, vai ser, às vezes, para eu, como você falou, pô, vou validar por que o carrinho de compra, por que a nossa taxa de abandono de carrinho de compra tá alta. Sei lá, né? Pode ser uma dor que tem ali um e-commerce e você quer, através do design sprint, em uma semana, trazer hipóteses de soluções ali, pegar uma hipótese de solução e testar para ver se é aquilo e implantar.
Simples assim, não vai ser algo que, em uma semana eu vou construir um produto digital, pôr no ar e ficar milionário. Não é pra isso. O Design Sprint não é essa ideia pra resolver esse tipo de problema, né? E que bom que você deixou isso claro, porque às vezes as pessoas podem se confundir, tá? E acontece mesmo, né? E Igor, antes da gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse aí dicas pra quem quer mergulhar ainda mais sobre esse assunto, além do livro, além da comunidade, além de vários outros conteúdos que tem na internet aí. Existe outro tipo de livro, outro tipo de conteúdo que a pessoa possa estar se aprofundando para ter um pouco mais de conhecimentos, entender, sei lá, às vezes ela lê o livro, foi aplicar, mas, às vezes só lê o livro, ela não consegue aplicar, né? Ela tem um outro método de estudar que ela possa aprender melhor. Existem mais materiais, assim, que possa auxiliar essas pessoas que querem mergulhar mais nesse tema? Muito bom, Luan. Não, Luan, vamos lá, a dica, né, aqui, acho que você trouxe, né, as principais dicas, né, as principais dicas para quem quer aprender o Design Sprint, né, gostou aqui desse nosso bate-papo, se interessou, não conhecia. Primeira dica é essa, primeira dica é o livro Sprint, né, você encontra aí em todas os marketplaces aí, né, tem em todos os lugares, é muito interessante você ter. No final do livro, Luan, tem ali um passo a passo, né. Mas, como tudo na vida, né, existe uma jornada de aprendizagem, né, e é isso que por isso que hoje o meu objetivo, Luan, em ter a comunidade, né, em estar participando dos principais eventos de métodos ágeis, né, eventos de empreendedorismo, é disseminar esse conteúdo, né, porque existe um problema que eu vejo o Igor, lá em 2020. Eu fiquei super empolgado com o método e a gente tem muito conteúdo solto na internet. A internet é maravilhosa, mas existem muitas visões diferentes, muita coisa solta, muito achismo, né, de pessoas que leram o livro e saem, né, dessa leitura já querendo aplicar e vão por caminhos que não funcionam. Então, o que é ideal, Luan? É a gente tentar entender primeiro passo, o livro, aplicar os seus primeiros sprints ali, né, com o negócio, com seus negócios, com negócios de amigos, faz gratuito mesmo, né? No primeiro passo ali, não faz pelo dinheiro, faz pelo aprendizado. Depois que você aplicou by the book, aí sim, né, a gente vai começar a aplicar, né, da nossa maneira, vamos colocar assim, fazer as adaptações necessárias. Então, o caminho que eu recomendo, Luan, além, é claro, do livro, além, né, de você pode aprender, né, através da internet, participar com a gente lá da comunidade. Por que participar lá com a gente da comunidade, Luan? Para estar atento em todas as novidades. Então, por exemplo, né, eu me coloco aqui como um canal, Luan, de trazer o que está acontecendo lá na comunidade internacional aqui para o Brasil e contar para todo mundo em primeira mão, né? E, é claro, validando isso para a realidade do empreendedor brasileiro. Então, uma dica, Luan, que eu estou aqui é de estar conectado comigo aí nas minhas redes, né? Porque, se você permitir, eu vou passar aqui as minhas redes também. E a gente está lá com o site também, que é o site oficial, que é o designsprint.com.br. Hoje ele só está ali servindo, né? A gente está com uma interface lá online, que é basicamente para a pessoa entrar na comunidade, tá? Então você vai encontrar lá basicamente uma landing page lá, né? Só com o botãozinho para você clicar e entrar na comunidade. Mas o nosso objetivo aqui, esse é um trabalho voluntário, tá, Luan? Não ganho nada para fazer isso, tá? A gente não tem ainda nenhuma maneira de captação de recursos, né? A gente começa agora a implementar isso a partir agora de 2025. Então, a gente vai transformar, né, essa landing page no maior portal de conteúdo de design sprint do Brasil. Então, lá a gente vai trazer mesmo passo a passo a minha maneira de enxergar, exemplos práticos, case, estudos de caso, com essa galera top que está lá com a gente na comunidade. Então, Luan, você vai trazer um conteúdo lá para a gente. Eu estou trazendo aqui em primeira mão, né, a tua visão, como que você aplica aí com a tua equipe. Então, olha como é que isso é rico, né, Luan? Da gente pegar aí, né, os maiores profissionais do Brasil e do mundo, trazendo o conhecimento deles para estar ali estruturado dentro de um lugar só. Então, a gente evita isso, né? É por que eu falei do Igor lá de trás, né? De pegar todos esses conteúdos soltos, tentar aplicar e o negócio não dá tão certo. Então, o que a gente vai fazer? Né? A nossa ideia aqui é realmente pegar na mão de quem está começando e diminuir essa curva de aprendizagem. Então, o que eu recomendo, Luan, além de tudo isso que você falou, é a pessoa tá conectada comigo, né? Lá no meu Instagram principal, que é a minha principal rede, mandar mensagem lá no direct, Igor, pô, eu queria aprender mais, queria saber como é que você fez para resolver isso. Cara, é uma honra, Luan, é um prazer que eu tenho, assim, não é trabalho, cara, para mim é diversão, sabe? Tá lá com a galera conversando, então
pode me chamar lá no direct, né? Posso divulgar aqui, Luan, meu Instagram? Com certeza, Igor. Muito obrigado aí. Eu acho que foi realmente uma aula hoje esse episódio aqui pra galera sobre Design Sprint. E deixa aí seu Instagram, suas redes sociais, seu site pessoal também, se tiver. Divulga o que você quiser, inclusive o seu livro, onde a galera consegue comprar, que você falou aí que escreveu. Eu acho que vale super a pena ainda, por mais que foi um tempo atrás. Acho que vale pra galera até ver um pouquinho aí de como você explica as coisas. Eu acho que vale muito a pena aí fazer comprar o livro, porque, cara, tem bastante coisa, né, na internet, tudo, mas eu vejo que dentro do próprio design em si, né, aqui no Brasil, ainda vejo poucos livros sobre isso, assim, né? Então, poder comprar de algum brasileiro que escreveu algo sobre internet, sobre design aqui no Brasil, eu acho que é bacana. Então, deixa aí também pra quem quiser. Então, ó, só falando aqui em primeira mão, a gente já tá com esse projeto, tá? A gente também vai lançar um livro, né, agora esse ano, sobre, né, o Design Sprint no Brasil. E falei pra deixar minhas redes, Luan, que é basicamente isso. Acho que ali né, hoje, é claro, com toda a humildade possível aqui, mas eu acredito que seja o melhor caminho, né? Porque a gente vai facilitar essa curva de aprendizagem, a gente vai diminuir essa curva de aprendizagem, né? Encurtar ela. Então, é só você me seguir lá, né, no Instagram, muito fácil, é só você lembrar do meu nome, Igor dos Anjos, né? Você jogar lá no Google, Igor dos Anjos, basicamente a primeira página ali do Google vai estar lá os meus contatos, mas é o @Igor dos Anjos lá no Instagram. Você me encontra também no LinkedIn, que também tá lá, Igor dos Anjos, então é só lembrar do meu nome, né? Basicamente todas as redes ali você consegue me encontrar. O site, Luan, que a gente está agora fazendo essa migração, né? A gente vai transformar na maior plataforma de design sprint da América Latina, tá? Eu falo até da América Latina porque trazendo, né, esses especialistas, né, lá da comunidade internacional, os caras falam, cara, a gente nunca fez um evento para a América Latina. Então, a primeira vez que eles estão participando, a maioria deles, né? Então, assim, eu falo aqui com a maior humildade possível, mas também com a maior certeza possível que a gente vai transformar, né, esse site no maior portal de design sprint da América Latina. É o www.designsprint.com.br. E o meu site pessoal também, se você quiser saber um pouquinho mais, me contratar aí também para poder estar fazendo as facilitações na tua empresa ou para estar aprendendo um pouco mais, para a gente estar levando esse conteúdo, né? A gente tem lá a parte também do Academy, né, onde a gente ensina você a implementar o design sprint dentro do teu negócio. É o igordosanjos.com.br. Então, lembrou do meu nome, Luan? Não tem erro, tá? Então, todas as minhas redes e também meu site pessoal. E se você tiver mais interesse em aprender sobre design sprint, é o designsprint.com.br. Maravilha, Igor. Mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceito e participado aqui do Papo de UX. Também quero agradecer todo mundo que acompanha aqui os nossos episódios de forma até que religiosa, né? Toda segunda sai episódio, a galera vai lá, já ouve, já comenta. Então deixa aí também o seu comentário aí na plataforma de podcast que você tá ouvindo, deixa o seu like, ativa as notificações, pega o link deste episódio, compartilhe com mais pessoas, espalhe aí sobre essa palavra do design sprint. Lembre-se que a gente tem o nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen, o link está na descrição deste episódio. Tem também vários episódios lá no YouTube, no outro canal meu de podcast que eu faço com meu amigo David Art, que é o Semiose Podcast. Você pode colocar lá no YouTube e você vai ver várias pessoas legais também, que a gente já trocou ideia por lá. E se você quiser ouvir um tema específico, quer que o Igor volte aqui também, falar um pouco mais de design sprint, manda mensagem pra mim também, fala, cara, eu quero o Igor dos Anjos lá de novo no Papo de UX, a gente traz ele aqui de novo e fala também os temas que você gostaria de estar ouvindo por aqui, porque vai ser o maior prazer falar sobre os temas que vocês querem ouvir. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.